Saudações ortopédicas! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, sênior e júnior. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar ao interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será fraturas do rádio e una distal, primeira parte. Então senta ou deita, que lá vem história. Bom, para contextualizar o cenário dessa nossa discussão técnica de hoje, é imperativo a gente reconhecer o impacto epidemiológico absurdo dessa patologia. Com certeza. Quem dá plantão em porta aberta de trauma sabe exatamente do que a gente está falando, né? Exato. Olha, as soluções de continuidade do radiodistal representam nada menos que 1/6 de todas as fraturas atendidas nas emergências ortopédicas. É um volume maciço. 1/6 é muita coisa para uma articulação só. E o que a literatura mostra, e que inclusive despenca nas provas de título, é aquela distribuição bimodal clássica, certo? Isso mesmo. De um lado da curva, a gente tem o trauma de alta energia, tipo acidentes motociclísticos ou quedas de grande altura, que acometem primariamente homens jovens. Aquela fragmentação total. Perfeito. E do outro lado da curva, temos o trauma de baixa energia, a clássica queda da própria altura com a mão espalmada, Que afeta muito mais as mulheres idosas, né, com aquela fragilidade óssea inerente. Exato. E o que torna essa análise ainda mais profunda, olhando pelo lado do metabolismo ósseo, é a correlação linear absoluta entre os scores T da densitometria óssea, o exame DEXA, e a instabilidade precoce. Ou seja, o osso já não ajuda. Nem um pouco. Quanto menor o score T, maior a chance de cominuição e subsequente consolidação viciosa. O material falha muito rápido. Essa visão epidemiológica é tipo o nosso arroz com feijão no pronto-socorro. E essa transição da fragilidade óssea para o momento exato da lesão me faz pensar muito na cinemática do trauma. A física do negócio, né? Exato. Na prática diária, a deformidade em dorso de garfo é aquele achado clínico clássico que a gente diagnostica do corredor do hospital. Mas dissecando as forças biomecânicas, o que dita exatamente o vetor de desvio do fragmento distal? É uma ótima pergunta. O que faz o rádio assumir essa posição tão específica no milissegundo do impacto é a posição exata da articulação na hora que a carga axial entra. Então depende de como o punho estava na hora da queda. Totalmente. O padrão de desvio é intimamente dependente do grau de inclinação do punho no choque contra o solo. O desvio dorsal, que gera essa deformidade em dorso de garfo, ocorre primariamente quando o punho recebe a carga estando entre 40 e 90 graus de dorsiflexão. Nossa, é pura física mesmo. Sim, a energia se dissipa através da metáfise volar, que acaba falhando sob tensão, enquanto isso a cortical dorsal falha sob compressão, gerando aquela cominuição que a gente conhece bem. E por outro lado, a gente tem as soluções de continuidade por cisalhamento volar, que são um pesadelo biomecânico para fixar. Muito mais instáveis, com certeza. E essas acontecem invariavelmente com o punho posicionado em flexão volar extrema no momento do impacto. E veja bem, essa cinemática toda não destrói apenas a arquitetura óssea. Ela cobra um preço altíssimo do invólucro de partes moles, não é? Altíssimo. A energia dissipa para as estruturas ao redor de forma muito agressiva. Lendo esses dados sobre o dano de partes moles, confesso que dá um certo conflito na cabeça do cirurgião. A gente vê a literatura apontar uma incidência altíssima de lesões associadas no complexo da fibrocartilagem triangular, a famosa TFCC. Sim, varia ali entre 39% e 82% dos casos. É muito frequente. Pois é.
Aí na mesa cirúrgica, com o paciente anestesiado e o punho aberto ou sob artroscopia, o instinto é querer reparar tudo que está solto ou avulsionado. Mas olhando puramente para a evidência científica, a gente realmente precisa ser tão agressivo com a fibrocartilagem? Essa é, tipo, a grande dúvida que assombra os cirurgiões de mão mais intervencionistas. Mas a evidência de longo prazo dá um banho de água fria nessa agressividade toda. Sério? Banho de água fria como? Se a gente avaliar estudos prospectivos com segmento de 13 a 15 anos, em pacientes que tiveram lesões periféricas da fibrocartilagem tratadas de forma puramente conservadora, os resultados funcionais são excelentes. 15 anos de segmento é muita coisa. E como ficam os scores? Eles apresentam scores DASH surpreendentemente baixos, uma média ali de 14 pontos, o que indica uma limitação mínima na vida do paciente. E a força de preensão estabiliza em cerca de 83% do lado contralateral saudável. Ou seja, a história natural da lesão da TFCC associada não tratada cirurgicamente se assemelha muito aos resultados dos reparos primários diretos. Exatamente. Logo, a indicação para intervir cirurgicamente de rotina nessas estruturas não tem uma sustentação robusta. A gente acaba gerando morbidade desnecessária. O ótimo sendo inimigo do bom na prática. E o raciocínio me parece se estender para os ligamentos interósseos, especialmente o escafo semilunar e o semilunopiramidal. Com certeza. A gente sempre revisa a classificação artroscópica de Geisler para isso, né? Figurinha carimbada no TEUT, que vai do grau 1, restrito à hemorragia e frouxidão sem degrau, até o grau 4, com instabilidade franca e passagem livre do probe. Mas saindo das lesões ligamentares crônicas e focando no que realmente dita uma ida de emergência para o bloco cirúrgico de madrugada, aí o comprometimento do túnel do carpo assume um protagonismo dramático. sem dúvida alguma. Dentre todas as complicações associadas no momento do trauma, a síndrome do túnel do carpo aguda é a que exige a conduta mais imediata, certo? Absolutamente. Não há espaço para a conduta expectante prolongada aqui. O plantonista precisa ter uma propedêutica finíssima para diferenciar duas coisas: uma neuropraxia transitória do nervo mediano de um quadro de síndrome compartimental aguda no interior do túnel do carpo. E como a gente diferencia isso clinicamente ali na maca? É pela evolução da dor e da sensibilidade. A neuropraxia apresenta dormência estática não progressiva e, muitas vezes, ela melhora logo após a redução fechada da fratura e a imobilização. Já a compressão aguda é outra história. Totalmente. A compressão aguda cursa com uma dor excruciante, sabe? Desproporcional à fratura, tem uma progressão álgica refratária, opioides e uma piora muito rápida da parestesia. Se comer mosca aí, o prejuízo é enorme. Retardar o diagnóstico e a liberação do retináculo dos flexores nesse cenário evolui rápido para necrose intraneural. Exato. E gera sequelas motoras e sensitivas irreversíveis. É um desastre clínico. E falando em evitar desastres, a gente precisa ser obsessivo com o planejamento, porque depois de avaliar a clínica e as partes moles, a gente cai de cabeça na imagem. Onde muitos erros acontecem, infelizmente. Pois é. Eu costumo dizer que operar um rádio distal sem aferir ângulos radiográficos milimetricamente é análogo a pilotar um avião no meio de uma nevasca sem olhar para o painel de instrumentos. Adoro essa analogia. E dentro desse arsenal radiográfico, tem uma incidência específica que muita gente no bloco cirúrgico ignora completamente por pressa. A incidência tangencial dorsal, não é? Por que a gente não pode terminar uma fixação com placa volar sem fazer essa imagem no arco em C? Porque ignorar essa incidência é flertar abertamente com a iatrogenia. Ela foi detalhada e validada magnificamente pelo trabalho de Brunner lá em 2015. É o nosso padrão ouro intraoperatório para evitar a complicação mais temida da síntese volar. Que é a penetração de parafusos na cortical dorsal, certo? Isso mesmo. E o subsequente atrito com os tendões extensores, especialmente o extensor longo do polegar. O protocolo da imagem é rigoroso. Exige o punho posicionado em flexão máxima e o feixe do fluoroscópio angulado a exatos 15 graus em relação ao rádio. 15 graus é um número mágico, então. É crucial, porque essa inclinação tangencia a cortical dorsal perfeitamente.
O perfil radiográfico padrão costuma ocultar as pontas dos parafusos por causa da proeminência anatômica do tubérculo de Lister. Ah, entendi. E a própria convexidade do dorso do rádio engana a gente no perfil normal. Exato. O cirurgião que confia só no perfil padrão muitas vezes deixa um parafuso alguns milímetros além da cortical, o que resulta na ruptura tardia por atrito do tendão extensor meses após a alta do paciente. Um detalhe de 15 graus que salva tendões e evita um processo judicial por complicação evitável. Sensacional. Pois é. É voo por instrumentos puro. E já que entramos nessa precisão toda, vamos transpor isso para o vocabulário das métricas radiográficas críticas. Elas são o alicerce para a aprovação no TEOT e para o sucesso cirúrgico. A gente fala muito do tilt volar, que na anatomia nativa reside entre 11 e 12 graus, né? Perfeito. 11 a 12 graus. E temos também a altura radial, que transita nessa mesma faixa, entre 11 e 12 milímetros. Certo. Além da inclinação radial no AP, orbitando ali entre 22 e 23 graus. E a distância antero-posterior da faceta do semilunar, com sua média de 19 milímetros. Mas existe um parâmetro muito menos falado. O ângulo teardrop. Esse mesmo. Ele é altamente específico para as lesões articulares. Como a gente interpreta essa gota de lágrima no raio-x? O ângulo teardrop, ou imagem gota de lágrima, é uma mensuração crítica realizada na incidência em perfil absoluto. Ele avalia o eixo central do rebordo volar do rádio distal em relação à diáfise. E é a marca registrada da fossa do semilunar. Isso. A anatomia nativa dita que esse ângulo deve estar em torno de 70 graus. Se durante a avaliação a gente notar que o ângulo aferido é inferior a 45 graus, liga o sinal de alerta máximo. É um indicativo absoluto de degrau, né? Indicativo absoluto de que existe um degrau articular significativo ou um gap patológico na faceta do semilunar. E falhar na correção disso, aceitando um ângulo diminuído, significa abandonar uma incongruência articular lá dentro, Que vai evoluir inexoravelmente para uma degeneração condral radiocárpica precoce. e dolorosa. Com toda certeza, a biomecânica do carpo definitivamente não tolera desaforos geométricos. Nem um pouco. E o impacto de negligenciar não só o teardrop, mas um desvio residual no plano sagital como um todo, é muito agressivo. Especialmente quando a gente perde aquele tilt volar fisiológico e a fratura consolida com tilt dorsal. A tolerância mecânica aí é estreitíssima. Estudos biomecânicos provam que qualquer tilt dorsal residual que exceda o limite de 10 graus altera subitamente a área de contato. E a distribuição vetorial de pressões na radiocárpica vai para o espaço. Exatamente. Mas o dano não para por aí. Esse desvio transfere uma sobrecarga mecânica aberrante para a articulação radionar distal, a nossa famosa derruge. Porque você altera o centro de rotação natural da cabeça da una na cavidade sigmoide do rádio, certo? Perfeito. O resultado direto é uma tensão excessiva nos ligamentos radionares, limitação severa da amplitude de supinação e uma queda drástica na força de preensão. A base do carpo simplesmente perde a estabilidade. Diante dessa complexidade tridimensional toda e do medo de deixar degraus articulares imperceptíveis no raio-x, virou um hábito nos grandes centros pedir tomografia com reconstrução 3D para quase qualquer fratura articular. Virou protocolo quase que automático. Mas fazendo o papel de advogado do diabo e olhando sob a luz da medicina baseada em evidências, essa sofisticação imaginológica toda, que onera absurdamente o sistema, realmente muda o desfecho clínico do paciente lá na frente? A gente entrega um punho melhor por causa do 3D? A literatura é surpreendentemente pragmática ao responder isso com um grande sonoro não. Um banho de humildade, nossa. É incontestável que a tomografia computadorizada é uma ferramenta de excelência para o mapeamento pré-operatório de lesões multifragmentares. Ela brilha, por exemplo, na detecção do afundamento isolado da fossa do semilunar, o temido die punch. Ou na avaliação da cominuição metafisária severa. Isso. No entanto, estudos comparativos robustos demonstraram que o emprego rotineiro da TC,
induzam a maior taxa de tratamentos cirúrgicos e mudam o planejamento na cabeça do cirurgião, porém não propiciam a melhora estatisticamente significativa nos scores funcionais de longo prazo. Comparado a uma avaliação com radiografia simples de alta qualidade. Ou seja, a TC eleva o conforto tático do cirurgião, mas não garante mais força para o paciente no final da reabilitação. Exatamente isso. É mais conforto para nós do que resultado clínico superior para o doente. Mas, contudo, há um 2 em 1 que a gente raramente aproveita na prática, um achado incidental nessas tomografias. Ah, você diz aquele olhar quase metabólico para o osso? Esse mesmo é uma faceta fascinante. A mensuração das unidades Hounsfield na tomografia do punho tem revelado uma correlação estatisticamente fidedigna com a densidade mineral óssea. Aquela que a gente tradicionalmente afere pela densitometria óssea padrão ouro. Isso. Isso significa que a tomografia, que foi pedida primariamente para guiar o posicionamento da placa volar, pode funcionar de maneira simultânea como uma ferramenta de triagem oportunista para osteoporose. Genial. Isso acelera o encaminhamento metabólico do paciente idoso sem precisar pedir exame extra na fase aguda do trauma. Muda completamente o panorama do cuidado. E já coloca o paciente na rota da prevenção secundária. Mas voltando para o osso e para a prancheta de decisões. Dominada a leitura das imagens, a gente precisa dar um nome ao que estamos vendo. E então, adentramos no histórico e confuso mundo das classificações ortopédicas. A famosa sopa de letrinhas. Pois é, e para as provas de titulação, epônimos são cobrança garantida. Todo residente tem que saber diferenciar Colles, Smith, Barton. Mas na prática diária, o quanto isso ajuda? Olha, os epônimos carregam a tradição da nossa especialidade e são fundamentais para a comunicação básica no corredor do hospital. Começando pela clássica fratura de Colles, descrita originalmente para lesões extra-articulares, com a angulação dorsal e o ápice da metáfise apontando para o lado volar. E a antítese anatômica disso é a fratura de Smith, certo? Exato. A de Smith cursa com a angulação volar do fragmento distal e o ápice metafisário voltado para o dorso. Além da fratura de Barton, que exige do candidato ao TEOT o reconhecimento de um traço obrigatoriamente intraarticular e transcortical. Sempre intimamente associado à subluxação do carpo, que acompanha o fragmento desviado, seja volar ou dorsal. E sem mencionar a folclórica fratura do chauffeur, né? A fratura da estiloide radial. Que é aquela solução de continuidade por avulsão. O mecanismo remonta literalmente ao contragolpe violento da manivela ao tentar dar a partida nos motores dos carros antigos. É história pura. Mas, desvinculando do romantismo, toda essa nomenclatura centenária fracassa miseravelmente na predição de resultados, não é? Fracassa porque foca apenas na morfologia macroscópica e possui uma péssima concordância entre avaliadores. Historicamente, a classificação de Melloni até tentou trazer um avanço biomecânico. Focando no complexo medial, né? Isso, separando o comportamento dos fragmentos palmar medial e dorso medial da fossa do semilunar, por causa da forte ancoragem ligamentar que eles têm com a fileira proximal do carpo. Porém, em avaliações de confiabilidade intra- e interobservador, Melloni e os epônimos apresentam baixa reprodutibilidade. Então, no fim das contas, a gente corre para AO. Sempre. Hoje, a única classificação que resiste ao crivo metodológico global é a classificação AOTA. Ela padroniza categoricamente tipo A para o traço puramente extra-articular, tipo B para o acometimento articular parcial e tipo C para o dano articular completo. Separando totalmente a articulação da diáfise. E recentemente entrou um modificador Q, certo? Sim, para abarcar a complexidade radioulnar. O modificador Q estratifica as lesões ulnares concomitantes em graus de Q1 a Q6. É uma categorização minuciosa que prepara a gente para o verdadeiro calvário do plantonista. Imagina o cenário clínico. Paciente na emergência, você traciona, reduz o rádio maravilhosamente bem, coloca uma imobilização suprapalmar caprichada. O raio-x pós-redução fica impecável. Você quer dar alta? E a grande pergunta é, quem é o paciente cujo padrão ósseo secretamente indica que aquela redução vai colapsar nas próximas semanas? Como a gente prevê a instabilidade para não ser pego de surpresa no ambulatório? Essa encruzilhada terapêutica definitiva.
Por décadas, o raciocínio dos grandes serviços foi norteado pelos 5 critérios de Lafontaine. Angulação dorsal inicial excessiva, cominuição dorsal franca. Acometimento intraarticular, lesão lunar associada e a idade avançada. Tudo isso era visto como arauto inquestionável do redesvio. Parecia uma receita infalível, sabe? Mas caiu por terra. Totalmente. A grande virada de paradigma ocorreu quando o estudo de validação prospectiva do Nesbit aplicou um escrutínio estatístico multivariado sobre esses critérios. Nesbit provou que, matematicamente, apenas a idade do paciente superior a 60 anos possui validação como preditor independente de falha. Isso muda tudo. Quer dizer que a idade pesa mais que a cominuição gigantesca que eu estou vendo no raio-x inicial? Estatisticamente, sim. A qualidade do osso osteoporótico é o grande limitante da estabilidade mecânica da imobilização. E visando refinar isso, o grupo do McKennedy desenvolveu uma ferramenta validada, o algoritmo RIST-Calc. Baseado naquela coorte prospectiva imensa, com cerca de 4.000 fraturas, não foi? Exato. O modelo deles confirmou a premissa de Nesbit, mas demonstrou que ao associar a idade do paciente à variância ulnar inicial e à magnitude exata da cominuição metafisária, o poder de prever a instabilidade se torna muito mais robusto na prática. Entendido. Uma vez que a gente identifica essa iminência de falha do tratamento conservador, deparamos com o furacão das controvérsias modernas. Operar ou não operar? A eterna discussão. Desde o início dos anos 2000, houve uma transição estratosférica para a cirurgia, impulsionada pela febre das placas volares bloqueadas. Mas a literatura volumosa gerada sustenta essa agressividade toda? Esse debate pega fogo nos congressos até hoje. Ao analisarmos rigorosamente as diretrizes de prática clínica da AAOS e cruzarmos com as revisões da Cochrane, o que a gente encontra é um surpreendente silêncio metodológico. Ninguém bate o martelo. Ninguém. Há uma incapacidade formal dessas instituições em emitir recomendações fortes que sobreponham categoricamente a fixação com placa volar contra o tratamento não operatório ou o uso de fios percutâneos. A qualidade das evidências de nível 1 é mista e os desfechos funcionais de longo prazo são muitas vezes equivalentes. E essa falta de superioridade esbarra numa realidade muito dura na nossa prática, que é o custo. Com toda certeza. Inserir implantes bloqueados impõe um fardo financeiro imenso para o SUS e para a saúde suplementar. Como as avaliações de custo e efetividade julgam essa balança? A análise econômica em saúde é bem complexa. O estudo prospectivo randomizado DRAFT não evidenciou qualquer superioridade estatística nos desfechos clínicos ao fim de 12 meses, quando comparou diretamente a imobilização e fios percutâneos contra a moderna fixação com placa volar. Baseado só nisso, a placa seria puro desperdício de recursos. Exato. Mas, em contrapartida, o grupo do estudo VIPAR trouxe uma análise econômica baseada em utilidade de saúde. Eles confirmaram que a placa possui um custo hospitalar agudo consideravelmente maior, claro, mas ela permite abandonar a imobilização precocemente. E esse retorno funcional mais rápido tem seu valor. Muito valor. Promove um ganho tangível nos anos de vida ajustados pela qualidade, a métrica dos QILIs, calculada aos 12 meses. Ou seja, o custo inicial se dilui e se prova vantajoso se e somente se o paciente for jovem e necessitar de um retorno laboral acelerado. É o famoso depende do perfil do doente. A balança entre o custo da placa e a reabilitação precoce. Mas, para medir essa função de forma confiável, a ortopedia precisou evoluir na forma de aplicar questionários, né? Precisou evoluir pela necessidade de expurgar vieses. A pesquisa mudou o padrão ouro dos PROMOS, que são as medidas reportadas pelo paciente. O Score-DASH dominou por décadas, mas ele avalia a função global do membro superior. E aí mora o problema. Uma degeneração de manguito rotador ou uma epicondilite
contaminam a pontuação de uma fratura de punho que foi perfeitamente reconstruída. Aliado ao PRWE, o consórcio PROMIS determinou que a diferença clínica mínima importante, a MCID, para as intervenções no rádio distal oscila num intervalo curto de 3,6 a 5,2 pontos. Ou seja, se uma técnica nova não melhorar a nota do paciente acima desse limiar de 5,2, a inovação não muda a qualidade de vida real dele. Perfeito, o que invalida o custo adicional da técnica. Sensacional essa dissecação. E para fechar esse mergulho profundo na literatura, na biomecânica e na estratégia, vamos consolidar tudo para o plantonista. Um bate-volta rápido. Eu levanto a bola clínica, você corta com um conceito irrefutável. Preparada? 15 diretrizes práticas. Ponto 1. Epidemiologia da emergência. Ponto 1. Soluções de continuidade no rádio e na una distal respondem rotineiramente por 1/6 do volume total de traumas ortopédicos do pronto-socorro. Ponto 2. A clássica curva epidemiológica. Ponto 2. Distribuição bimodal rigorosa. Trauma de alta energia no adulto jovem e baixa energia por fragilidade osteoporótica no idoso. Ponto 3. Aquela complicação que te faz correr para o bloco cirúrgico de madrugada. Ponto 3. A síndrome do túnel do carpo aguda e progressiva. Urgência de maior magnitude que exige imediata descompressão do retináculo. Ponto 4. A física por trás do dorso de garfo. Ponto 4. Um impacto com o punho entre 40 e 90 graus de dorsiflexão determinará o desvio dorsal da metáfise. Ponto 5. O detalhe técnico para não arruinar os extensores com a placa volar. Ponto 5. Incidência tangencial dorsal obrigatória. Raio-X angulado a 15 graus com o punho fletido, para descartar a extrusão dorsal dos parafusos. Ponto 6. Altura radial. Ponto 6. Deve ser restabelecida na faixa anatômica estrita, de 11 a 12 milímetros. Ponto 7. O tilt volar sagital. Ponto 7. Seu valor de normalidade anatômica está estabelecido na mesma janela, entre 11 e 12 graus de angulação volar. Ponto 8. A inclinação no plano coronal. Ponto 8. A inclinação radial fisiológica no AP deve ser restabelecida no intervalo de 22 a 23 graus. Ponto 9. O sinal de alerta da fossa do semilunar. Ponto 9. Um ângulo teardrop no perfil inferior a 45 graus denuncia um degrau patológico na faceta do semilunar. Ponto 10. O preço de um desvio no plano sagital. Ponto 12. Um tilt dorsal residual que ultrapasse 10 graus colapsa diretamente a biomecânica da articulação radiolunar distal. Ponto 11. O veredito sobre as tomografias modernas. Ponto 11. A TC3D refina o entendimento da cominuição, mas seu uso rotineiro, isoladamente, não garante melhora nos scores funcionais de longo prazo. Ponto 12. Os clássicos epônimos morfológicos para a prova. Ponto 12. Fratura de Colles tem o ápice metafisário voltado para a face volar. A de Smith exibe o ápice apontando para o dorso. Ponto 13. A classificação que a ciência respeita. Ponto 13. A classificação AOTO domina a evidência. Usa tipos A, B e C, incorporando o modificador Q para as desordens ulnares. Ponto 14. O terror do tratamento conservador. Quem perde a redução? Ponto 14. O preditor independente mais contundente para a evolução de redesvio na imobilização é a idade do paciente ultrapassar os 60 anos. E para fechar, nosso checklist ponto 15. Como avaliar a melhora do paciente sem ser enganado pelo ombro? Ponto 15. O questionário PRWI é o padrão ouro atual por sua estrita especificidade aos sintomas do punho, suplantando o Score DASH. E, sabe, para coroar nossa dissecação e estimular o raciocínio de quem está na linha de frente, deixo uma última provocação embasada nesses conceitos. Dado que a densidade mineral óssea que analisamos nas tomografias, pelas unidades Hounsfield, se equipara aos resultados do exame DEXA tradicional, será que num futuro muito próximo o nosso planejamento cirúrgico tomográfico não funcionará simultaneamente como o diagnóstico primário formal de osteoporose?
Isso modificaria radicalmente o fluxo, permitindo iniciar o tratamento metabólico do paciente logo após a extubação no bloco cirúrgico, reposicionando o cirurgião do trauma na linha de frente da medicina profilática. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back.